Amém. Graças ao Senhor por mais essa tarde do nosso encontro Porção de Fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam no governo das nossas vidas. Amém. Sejam todas muito bem-vindas. E nós, como nós falamos ontem, estamos já em reta final e com grande expectativa com relação àquilo que o Senhor ainda tem para nos revelar. O que Ele ainda tem para falar ao nosso coração. Nesses 10 dias nós temos visto Deus reconstruir, construir, abrir caminhos, não é verdade? Ao longo desses dias nós temos visto Deus fazer coisas tão maravilhosas, tão lindas, no nosso interior para fora e também à nossa volta. Eu acredito que assim como eu, cada um de vocês tem algo para nos contar a respeito dessa jornada, dessa caminhada que estamos fazendo até o dia de hoje. Eu creio dessa maneira. E eu creio mais. Eu creio que se nós continuarmos tendo a nossa postura de fé, outras muitas demais coisas maravilhosas nós vamos ver e vamos colher. Amém? Se você já colheu um refrigério, agarre-se e permaneça fiel. Se você já colheu uma cura, uma libertação, uma mudança de mente, agarre-se a isso. Fique fiel, persevere, permaneça olhando para o Senhor, porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel e justo para completá-la. Amém? Glória a Deus. Convido você nessa hora a fechar os seus olhos comigo, levar o seu pensamento a Deus e vamos juntas fazer uma breve oração. Senhor Jesus, Senhor, nós somos gratas, somos tão gratas a Ti, Senhor, porque este é o dia que fez o Senhor para nós e tem o Senhor se feito presente, tem o Senhor cuidado, suprido, tem o Senhor nos colocado no centro da Tua vontade, apontado o caminho para nós. Ó Senhor, a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia, o Teu tão grande amor tem nos amparado, tem construído um caminho, tem firmado os nossos pés, tem trazido luz para a nossa jornada e nós nos sentimos tão bem cuidadas por Ti, Senhor. Nos sentimos, Senhor Jesus, agraciadas pelo Teu tão grande amor. Senhor, que nessa tarde os nossos corações permaneçam disponíveis ao Senhor, que a nossa mente esteja disponível, o nosso espírito esteja alerta e que a Tua poderosa palavra, a semente da Tua poderosa palavra, encontre o nosso coração como uma terra fértil e assim o Senhor possa continuar regando e arando a terra do nosso coração até que os frutos da Tua poderosa palavra possam germinar para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E essa tarde, irmãs, o tema que o Senhor trouxe ao meu coração fala sobre herança. Amém? Sobre herança. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nós sabemos que falar de herança sugere um leque de grandes assuntos, pois podemos falar de uma herança financeira, patrimonial, não é? Poderíamos abordar uma herança, a Bíblia diz que os filhos são herança, e poderíamos abordar também uma herança sentimental e também uma herança familiar. E nessa tarde, o que nós vamos falar sobre herança é um pouquinho de uma oportunidade para pensarmos sobre esse assunto. Eu tenho falado aqui que o maior investimento que fazemos na nossa vida é no quesito espiritual. Porque todos os outros investimentos, eles sim podem trazer lucro, mas são lucros temporais, são lucros passageiros, não é verdade? Que sempre vão precisar de muito esforço da nossa parte para se manterem ali, produzindo frutos, não é? Para recompensar o nosso sacrifício. Mas o investimento que fazemos na nossa vida espiritual não é assim.
Porque quando investimos tempo, quando investimos recursos, quando investimos a nossa força, dedicação e serviço no quesito espiritual da nossa comunhão com Deus, quem trabalha é Deus. Aleluia! Quem passa a trabalhar por nós é Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor das guerras, como nós já temos ouvido nesse tempo aqui de comunhão. Ele é aquele que é a própria vida. Então, quando nós investimos tempo na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com o Senhor, em derramar o nosso coração diante do Senhor, em nos aplicar a conhecer a Tua Palavra, dessa maneira vamos conhecendo o coração do Senhor, nós sabemos que quem trabalha é Ele. Aleluia, glória a Deus. Então, amadas, e os frutos, né? Os frutos, eles são eternos. Glória a Deus. Então, que bom estarmos aqui. E falando de herança, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 34. Boa tarde, amadas, para cada uma de vocês que vão entrando. Eu muito me alegro, como eu já falei aqui, eu vejo o rostinho de vocês ali em cima no canto da tela e vão aparecendo aqui, boa tarde, amém, glória a Deus. Eu queria parar todo momento só para conversar com vocês, tá? Mas o tempo é pouco, por isso eu fico bem aqui atenta à palavra, mas recebo o meu boa tarde, o meu abraço. Eu sou muito feliz pela vida de cada uma de vocês que participa conosco dessa tarde, porção de fé. Porque nós temos sido poderosamente abençoadas, não é verdade, irmãs? Então, como é bom compartilhar a bênção. Eu sou o tipo de pessoa que aquilo que o Senhor me revela, aquela porção de bênção que o Senhor traz na minha vida, eu não aguento ficar só pra mim. Eu quero dividir com todo mundo. E eu fico numa expectativa de poder compartilhar com as irmãs aquela direção, aquele desfrute, aquela experiência, né? Porque a gente sabe que isso ajuda umas às outras, isso vai nos fortalecendo. Quando eu ouço o seu testemunho, quando eu ouço a sua história, eu sou fortalecida, não é verdade? E assim vice-versa. Por isso eu disse, chama as amigas, compartilhe o link. Vamos aqui levantar uma rede de ajuda. E vamos aqui levantar essa rede de apoio, de ajudar umas às outras a estar firmes na fé. Porque o desejo do nosso coração é que naquele grande dia todas nós possamos estar juntas no encontro dos ares com o nosso amado. Amém? E não só isso, mas a minha alegria também é poder ver você hoje sendo abençoada. Você hoje vivendo o reino de Deus, desfrutando do reino, das porções de bênção desse reino, da vida do Senhor inclusiva no nosso espírito, trabalhando, restaurando, reconstruindo, fazendo uma obra poderosa, não é? Causando um terremoto, sacudindo os alicerces e assim estabelecendo em nós a vontade que é eterna, é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Você abriu comigo? Deuteronômio, capítulo 34, o último capítulo deste livro. Vamos lá comigo, versículo 9. Amém? Versículo 9 somente. Diz assim: Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Gente, que tremendo, veja bem. Vamos ler novamente o 9? Passou um carro de som aqui, atrapalhou o áudio? Me atrapalhou aqui um pouco. Vou ler novamente para vocês. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Que tremendo! Agora vamos lá para Josué. É o próximo livro. Está aí. Josué, capítulo de número 4. Tá pertinho, né? Josué 4, o tema de Josué 4 é o memorial de 12 pedras. Vamos ler rapidamente do versículo 1 ao versículo 7 somente. Diz assim: Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão.
do lugar aonde os sacerdotes eles ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. Agora, preste atenção. No futuro, versículo 6 ainda. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Amém? Aleluia! Essa tarde nós estamos aqui para conversar sobre um tema. O tema é herança. Amém? Aleluia! Nós lemos aqui em Deuteronômio, capítulo de número 9, você leu comigo aí, a questão do empoderamento, não é? De Josué. A Bíblia é clara em dizer, ele estava cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Porque Moisés lhe impôs as mãos. Irmãs, esse ato de impor as mãos, ele fala de transferência. Quando foi estabelecido o templo, o lugar da adoração, e foi estabelecido ali os sacrifícios de adoração ao Senhor, o que acontecia? Cada pessoa que ia até o templo oferecer um sacrifício, ou de gratidão, ou de arrependimento, enfim, ele levava o seu animal puro, e ao chegar lá no templo, que quando ele precisava entregar aquele animal ao sacerdote, que faria então a oferta em favor então da causa daquele que foi até ali, o que acontecia? Essa pessoa colocava a mão sobre o animal, como um ato de transferência. Ele estava transferido então naquele momento o seu pecado. Ele estava transferindo ali a sua causa de arrependimento. Ou ele estava ali ofertando com gratidão. Então, olha só, quando a Bíblia diz que Josué estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia lhe imposto as mãos como um sinal de transferência. Nós sabemos quem foi Moisés. Moisés, ele é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Ele foi escolhido para representar Deus e ser o libertador de uma nação. E ele falava por Deus, ele representava a própria autoridade do Senhor. Então Moisés aqui, ele é um tipo de Cristo. E ele pega e agora transfere toda aquela sabedoria, ele transfere agora todo aquele temor do coração dele, sabe? Ele transfere para Josué agora tudo que estava sobre ele, tudo aquilo que repousou sobre ele, tudo aquilo que constituiu ele. Agora ele transfere para Josué. E nós conhecemos a história, né? Nós sabemos que Josué então foi aquele que foi adiante, e foi aquele que fez parte da geração que herdou a terra, e então coordenou, liderou então a tomada dos territórios, das terras de promessa que o Senhor havia feito ao seu povo. Olha só, ele era aquele jovem que andava com Moisés, aquele fiel, como nós já falamos aqui, que conhecia de perto, né, o coração do seu Senhor Moisés. Ele conhecia de perto os momentos em que Moisés, eu fico aqui imaginando, né? Os momentos em que Moisés talvez sofria, se angustiava e voltava assim em oração a Deus. Os momentos em que Moisés se retirou. E eu fico imaginando, né? Como deveria ter sido poderoso caminhar juntamente com este homem de Deus. De ver a sua perseverança, a sua resiliência, de ver a sua fé, né? De ver a sua entrega, a sua dependência. E agora, não foi como se não fosse o bastante.
ter andado de perto, visto de perto, aprendido de perto, Moisés ainda impõe sobre ele as mãos. E ele, a Bíblia diz que ele se tornou cheio de sabedoria. Cheio do espírito de sabedoria. E depois nós conhecemos então os seus feitos, as suas obras, não é verdade? E aí nós fomos para Josué e nós vemos que enquanto eles estavam atravessando o Jordão, então o Senhor diz: pegue 12 pedras, levante um altar exatamente onde a Arca da Aliança parou e as águas se dividiram. Para quê? Levante um altar, levante um memorial, para que quando os seus filhos perguntarem o que é isso, vocês possam relatar a eles a grandeza do agir de Deus a favor de vocês. O que eu quero dizer com isso essa tarde, irmãs? Estamos falando de herança. Sabe, irmãs, às vezes eu sei que não é fácil para nós estarmos constantemente ali, né, no espírito. Eu sei que às vezes não é fácil, porque às vezes vem situações tão difíceis e às vezes nós estamos tão, distraídas, e aquela situação começa a gerar em nós alguns transtornos. E aí é preciso nós nos voltarmos ao Senhor, nós sermos violentas conosco mesmas. Eu sempre digo que nós precisamos ter essa violência conosco mesma, para nos resgatar daquela confusão, para nos resgatar daquela teia, daquele embaraço. Nós temos que ser muito violentas até conosco mesmo, para nos tirar daquele embaraço, daquele emaranhado de confusão, de dor, que nos rouba de estarmos diante do Senhor. Nós temos que até ser violenta conosco mesmo, invocar o nome do Senhor, para não produzirmos uma herança que depois se levante contra nós mesmas, para não agirmos de forma a produzirmos então uma herança que depois seja contra nós. A Bíblia diz que nesse ato de Moisés impor as mãos a Josué, houve uma transferência. Irmãs, primeiro ponto: quando eu me coloco debaixo do Senhor, quando eu me volto para a palavra, isso às vezes, como eu disse, de forma até sendo violentas com a gente mesmo, dizendo não mais alto do que aquela vontade de agir, o nosso invocar o nome do Senhor e olhar para o Senhor deve ser mais alto, deve falar mais alto, deve ser mais forte até mesmo do que aquele momento que quer nos colocar em desespero, que quer nos colocar em divisão, que quer nos levar a produzir uma herança de frutos que depois nós não vamos querer colher. Porque às vezes nós estamos precisando tanto do socorro do Senhor e estamos sendo confrontadas com algumas coisas na vida que são situações que nós produzimos. Nós deixamos aquilo como uma herança e hoje aquilo está nos confrontando, então a gente precisa clamar muito pela misericórdia, pelo favor de Deus, para que a gente permaneça fiel a Ele e para que a gente se saia daquela situação justificada, não querendo nos livrar dela, mas querendo tratar com ela e deixar com que ela trate conosco, para sairmos da situação livre, curadas. Então, primeiro ponto, aquele que colocou as mãos sobre Josué foi o homem de Deus, ou como eu disse no início, ele era um tipo de Cristo, o próprio Cristo. Então, irmãs, nós precisamos nos colocar sobre uma palavra do Senhor. Nós precisamos, sabe, irmãs, às vezes eu já ouvi assim, não sei se você já ouviu. Eu já ouvi assim, um outro ponto importante que eu quero aqui conversar com vocês. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu não vou me sujeitar a homem, eu me sujeito só a Deus. Irmãs, preste atenção. Deus, Ele instituiu
a autoridade dele na terra, por meio dos seus representantes. Então, não é se sujeitar, não é você dizer, não é nada com homens. Mas é. Porque Deus instituiu autoridades, representantes dele na terra. Então, quando você honra Deus, você honra também uma liderança que está cuidando de você. Você sabe honrar uma autoridade representativa de Deus, que intercede por você, que honra por você. Isso eu falo para as crianças. Isso eu falo para os jovens, para os adolescentes. Se eles confrontam, se eles vão de contra a autoridade de mãe e de pai que Deus instituiu, não tem como eles estarem honrando a Deus, porque pai e mãe é uma autoridade representativa de Deus na vida dos filhos também. Então, irmãs, a quem você se sujeita? A quem você se põe? Embaixo do quê? Quem é aquele que você está permitindo? De quem você está permitindo receber essa transferência? Isso é muito sério. Às vezes eu vejo assim, uma mãe que tem a sua experiência particular com seus filhos, querendo forçar aquele método dela, aquela experiência dela na vida de uma outra família. E se aquela colega não age daquela maneira, então ela é considerada fracassada. Irmãs, nós temos que produzir uma herança divina que vai cobrir a nossa casa. E para produzirmos uma herança que seja divina, uma herança que seja de bênção, como nós lemos aqui, que encheu Josué do espírito de sabedoria, uma herança que vai cobrir a nossa geração, nós primeiros temos que ser as primeiras a nos sujeitar ao governo de Cristo. Nós temos que ser as primeiras a ser radicais, disciplinadas na nossa vida com o Senhor. Nós devemos ser as primeiras a correr para o Senhor, para que Ele nos ensine, para que a gente tenha um coração curado, porque, irmãs, pessoas que estão feridas só produzem pessoas feridas, não é verdade? Porque quando nós estamos mal-humoradas, a gente contamina o ambiente. Mas quando você está de boa, né? Quando você está tudo certo, com a sua vida com Deus ok, não estou dizendo ausente de problemas, mas quando a sua comunhão com Deus está ok, você consegue liberar uma herança de bênção, palavras de bênção que vão ser como herança. Você vai conseguir liberar sobre a vida ali daquele seu filho, da sua filha, do seu cônjuge, daquela pessoa que vive com você, daquela pessoa que caminha com você, não é? Você vai conseguir liberar palavras que vão produzir uma bênção. Sabe, a Bíblia diz que uma boa palavra lançada a um coração produz alegria, desfaz contendas. Uma boa palavra lançada, uma palavra lançada de forma sábia, tem o poder de produzir, sabe, cura, reconciliação, tem poder de acalmar uma tempestade, não é? Tem poder de trazer paz, de acalmar os ânimos. Uma palavra sábia, quando ela é lançada assim dessa forma, debaixo do temor, debaixo da orientação de Deus, então ela sai e ela tem poder de produzir os bons frutos. Então, herança, irmã, preste atenção. Aquilo que nós falamos ontem, a sua perseverança, o seu posicionamento de perseverar, o seu trabalho em ser, sabe, como eu disse, em ser pronta para se colocar debaixo da palavra do Senhor, vai produzir uma herança de bênção não só para você, mas produz uma herança de bênção que vai cobrir gerações. O seu posicionamento hoje em Deus,
a sua obediência hoje em Deus, ela vai cobrir a sua descendência. Irmãs, eu já ouvi testemunho de mulheres já me contaram que viveram grandes livramentos em suas vidas por conta da oração da sua mãe. A mãe já era falecida, inclusive, e ela viveu grandes livramentos na sua vida. Ela se afastou dos caminhos do Senhor e ela reconheceu vários livramentos que ela viveu, até ao ponto dela se voltar e se render novamente ao Senhor. E ela me contar isso, e eu sei, pastora, de onde isso vem. Eu sei essa cobertura espiritual de onde vem das orações que minha mãe fazia por mim. Eu sempre via minha mãe incansavelmente orando por mim, orando pelo meu irmão. Irmãs, eu já ouvi vários testemunhos dessa maneira. Quando não era mãe, era uma avó que se colocou dedicada em servir ao Senhor, em ser um testemunho vivo. Ela não apenas falava a palavra, como eu já falei. Todo conhecimento sem viver, sem que haja vida na palavra, é um conhecimento morno, que só vai produzir cansaço e enfado. Uma vida espiritual amarga, uma vida espiritual cansada, só vai produzir uma vida espiritual carrancuda. Você já viu? Já viu pessoas que se dizem servir o Senhor e vivem assim? Né? Você já conheceu pessoas que dizem servir o Senhor e só vivem se lamentando? Então, isso é conhecer a Bíblia, isso é conhecer a palavra e não vivê-la. Mas quando nos aplicamos em dedicar o nosso coração para aprender a Bíblia e permitir que a palavra comece a tratar, comece a transformar o nosso interior, porque, irmãs, quando você faz isso, a primeira beneficiada é você mesma. Não pense em fazer isso por conta de uma situação, não pense em fazer isso por conta de alguém, não pense em fazer isso porque existe uma pressão gospel na sua vida. Não faça. Se volte ao Senhor com o entendimento de que Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele é tudo que você precisa. Nele está a vida. Se volte ao Senhor desta maneira. E assim você vai estar se colocando debaixo de uma porção de bênção. E assim você vai estar se colocando debaixo do poder do Senhor. E aí você vai produzindo essa herança. Você produz essa herança. Aqueles que virão depois de você serão alcançados por essa herança. Serão guardados pela herança. Pela herança que você produziu, dedicando-se ao Senhor, pela herança que você produziu, crendo em Jesus Cristo, pela tua fé no Senhor Jesus, pela tua perseverança. Amadas, nós estamos vivendo um tempo de crise e é um tempo ideal para sermos treinadas na nossa perseverança. É um tempo ideal para que coisas velhas sejam arrancadas e o novo de Deus chegue. É um tempo ideal para isso. Os maiores movimentos de transformação, eles aconteceram após, uma revolução, uma crise, alguma situação que foi de pressão sobre o povo. Então eu digo que esse é um tempo muito oportuno para nos exercitarmos e gastarmos tempo pensando com relação a isso, herança. Porque, irmãs, a herança material, ela acaba. Se não acaba, ela só serve para essa vida. Não é verdade? Mas uma herança espiritual da parte do Senhor é uma herança eterna de benefícios. É uma herança de benefícios celestiais. É uma herança, de benefícios da parte da salvação do Senhor, do seu socorro, do seu auxílio. Então, irmãs, vejamos bem o que nós temos mais gastado tempo. Vejamos bem com o que nós temos, debaixo do que nós temos colocado nós e a nossa casa. Debaixo de enganos, de mentiras, de confusão, de contenda.
O que você traz à memória? Você fica trazendo histórias tristes? Você fica impondo sobre a sua casa, sobre você o quê? Sobre histórias tristes dos antepassados, sobre aquilo que não deu certo? Ou com palavras você vai produzindo uma herança de destruição, uma herança de falência, dizendo que não vai dar certo, que isso não é para você? Irmãs, qual é a herança que você está produzindo? Faça essa avaliação e você saberá se você está realmente debaixo, em obediência à palavra do Senhor, ou se você está fora desse lugar de bênção. Amém? Vamos fazer essa reflexão. Vamos meditar, vamos pensar nisso. E vamos nos analisar à luz da palavra. E vamos também trazer a nossa família para junto desse lugar, desse ambiente, que é um ambiente de bênção. Em nome de Jesus. Coloque a sua família agora debaixo da proteção do Senhor. Coloque a sua família agora debaixo da bênção do Senhor. Vamos orar nessa hora. E eu quero que você faça essa oração. Agora não só por você, mas faça essa oração pela sua família. Se você tem filhos, ore então por eles nessa hora. Se você tem esposo, se você tem os seus pais que moram com você ou você mora com eles, enfim. Traga eles agora para debaixo da proteção do Senhor. E vamos juntos fazer essa oração. Amém? E você vai orar comigo, colocando eles, sujeitando eles debaixo da poderosa mão de Deus, da proteção do Senhor. Mas você também vai dizer: Senhor, perdoa-me todas as vezes que eu não cooperei para que a herança divina do Senhor, a da salvação que produz cura, libertação, quando eu não cooperei para que essa herança poderosa abraçasse e cobrisse os meus. Senhor Jesus, Senhor, nós nos voltamos a Ti, todas nós estamos unidas nessa hora. Nós, Senhor, estamos diante do Senhor e sabemos que o Senhor vê todas as coisas. O Senhor conhece não só o nosso presente e não só o nosso futuro, mas o Senhor conhece o nosso passado. Meu Deus, como é bom confiar no Senhor. Como é bom poder, Senhor, lançar no Senhor todas as nossas, Senhor, angústias, a tristeza, Senhor, aquela história que nos machucou, aquela fraqueza, Senhor, aquela situação tão difícil pela qual nós passamos. E talvez ainda hoje nós percebemos pela Tua palavra que de alguma forma ainda nos machuca, que de alguma forma ainda nos escraviza, que de alguma forma, Senhor, nós somos levadas a, Senhor, reproduzir, ó Deus, aquela situação de dor difícil, Senhor, sobre os nossos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando nós, Senhor, nós não abrimos o nosso coração ao Senhor. Quando nós, ó Deus, todos os momentos não decidimos abrir o nosso coração ao Senhor e abrir mão daquela situação. Quando nós endurecemos o nosso coração e não permitimos o Senhor ter sido o Senhor, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores na nossa vida. Perdoa-nos, Senhor. Arranca, Senhor, de nós agora. Nos arranque dessa situação e arranque de nós esse, Senhor, memorial falido, curando-nos interiormente, Deus, nos reposicionando, Senhor, no centro da Tua vontade, aonde a Tua vontade, Senhor, nos cobre com cura, com proteção, ó Deus. E, Senhor, nós apresentamos ao Senhor os nossos também. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, por nós não termos, ó Deus, colocado eles debaixo da proteção maravilhosa do Senhor, da proteção poderosa do Senhor. Deus, perdoa-nos por todas as vezes que reproduzimos ensinos falidos. Perdoa-nos todas as vezes que reproduzimos, Senhor amado, as palavras negativas que não vêm do Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Senhor, nessa hora nós nos levantamos e declaramos que nós e a nossa casa pertencem ao Senhor. Nós nos levantamos agora e declaramos, Senhor, que nós e a nossa casa, Senhor, estão debaixo da proteção do Senhor. Que nós e a nossa casa estamos sujeitos à palavra do Senhor. Estamos sujeitos ao governo do Senhor. Estamos sujeitos ao agir do Senhor, Deus. Em nome de Jesus,
Nós oramos, Senhor, nos colocando e trazendo toda a nossa família, os nossos filhos, o nosso cônjuge, Senhor, e aqueles que conosco estão. Nós nos trazemos para juntos, Senhor, de Ti. E, Senhor, nós nos colocamos em nome de Jesus, ó Deus, debaixo da Tua palavra de proteção, debaixo, Senhor, do Teu cuidado, do Teu socorro, ó Deus, da Tua nova vida, em nome de Jesus. Debaixo, Senhor, da proteção, da nova vida que Cristo tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. Aleluia. Você deu um passo poderoso essa tarde. Esse passo de fé, de rendição, esse passo de confissão nessa tarde destruiu fortalezas, destruiu grilhões, trouxe um terremoto, pôs em liberdade os que estavam no cativeiro de Satanás. Você foi a primeira e a principal a ser alcançada. E pôde também trazer para junto a sua casa, sua família. Não desista. Continue dando esses passos de fé. Continue avançando, amadas, em nome de Jesus. O Senhor é conosco. O Senhor é fiel. Ele batalha por nós. Ele é aquele que nos protege. A sua palavra é como um bálsamo de cura. A sua palavra, a palavra do Senhor, é nela toda a direção que precisamos. Amém, amadas? Então não desistam, não desistam. Eu sei que haverá dias difíceis. Eu sei. Eu sei que haverá dias muito difíceis, mas o Senhor é maior. O Senhor é mais poderoso que esse dia difícil. O Senhor é mais poderoso do que a dor. O amor do Senhor é mais forte do que a dor. Então não desista. Avance. E vamos continuar debaixo dessa herança de proteção do nosso Senhor. Debaixo do seu sangue, da sua palavra, do seu nome, da sua autoridade, em nome de Jesus. E trazermos junto a nossa casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que você permaneça caminhando. Você está no caminho, o Senhor te colocou. Não volte para trás. Não tire a mão do arado. Não olhe para trás. Avance. A palavra do Senhor para nós, a palavra de ordem do Senhor para nós é: avancem, olhem adiante, olhem para o alto, em nome de Jesus. E nós vamos terminando por aqui, mais uma tarde desse nosso encontro Porção de Fé. E eu sou muito grata a cada uma de vocês. Eu deixo aqui um beijo no coração das amadas. E vamos lá, ainda temos uns dias para caminharmos e sermos curadas e fortalecidas para a glória de Deus. Amém? Um beijo no coração e até amanhã nesse mesmo horário.